Abençoados do Senhor Jesus. Eu me chamo Edivânia Souza, sou diaconisa, serva do Senhor Jesus. Eu estou aqui diante dessa telinha para aprendermos juntos da palavra de Deus, né? Para sabermos o que significa a palavra de Deus nas nossas vidas. Eu não vou abrir comentários aqui no canal, porque não tenho tempo de responder a todos, tá? Mas não vai faltar oportunidade em que eu vou fazer live e a gente vai poder conversar e trocar ideias, amém? Vamos orar para que Deus nos dê discernimento para entender a sua palavra. Pai amado e bendito, Senhor dos céus e da terra e de tudo quanto neles há. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais para entendermos, Senhor, quem é Jesus. Para entendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos vivendo os finais dos tempos. Não percebe? Quem não quer, né? A gente está vendo os sinais aí. E nós precisamos mais do que nunca cuidar da nossa vida espiritual. Porque da vida carnal nós já cuidamos desde que nós nascemos, né? Enquanto que a nossa vida espiritual ela vai sempre ficando em segundo lugar, em segundo plano. Por isso eu estou iniciando uma série de mensagens que tem como título principal Finais dos Tempos. Cuide da sua vida espiritual, onde serão abordados vários temas. E hoje estamos iniciando com o primeiro tema, que é: você sabe quem é Jesus? Então chegou a hora de colocarmos a nossa vida espiritual em primeiro plano. Porque essa é a vontade de Deus, que nós nos enchamos do seu conhecimento. Ele diz no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, que seu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Esse versículo é mais sério do que nós imaginamos, porque na sequência Deus diz que quando rejeitamos esse conhecimento, Ele também nos rejeita por falta de obediência à sua palavra. E por essa razão, a partir dali, Ele esquece da nossa descendência. Veja como é sério. Então vejamos como realmente está escrito em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Que conhecimento é esse? O conhecimento da palavra. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. É sério, é muito sério. Mas nós vamos nos aprofundar nesse versículo em outro estudo, porque essa palavra ela serve para todos os filhos de Deus, mas principalmente para aqueles que Deus determinou cargos espirituais a serviço da pregação, a serviço da evangelização, ou seja, pastores, evangelistas, missionários, bispos, presbíteros e por aí vai, né? Para as pessoas que trabalham na obra. Então, vamos começar com o primeiro título da série. Você sabe quem é Jesus? Ele não é apenas o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o próprio Deus. A Bíblia diz, no livro de João, no capítulo 1, no versículo 1, Deus, quem fala isso na verdade é o próprio João, né? Ele diz assim: no princípio era o verbo,
E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo, aí no versículo 14 ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No versículo 18 ele diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, se ninguém viu a Deus e Jesus o revelou, então Jesus é o próprio Deus, que se revelou, né? Veja que no princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? O Verbo era Deus, porque Deus criou tudo através da palavra. Aí diz assim, e o Verbo estava com Deus, que era a palavra, e o Verbo era Deus. Aí depois ele diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem foi que se fez carne e habitou entre nós? Deus. Ele se revestiu de carne na pessoa de Jesus e habitou entre nós. E ele diz mais, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem é que está no seio do Pai que o revelou? Jesus. Jesus é Deus, gente. Muita gente não acredita. Mas se for para a palavra, se orar a Deus, pedir a Deus sabedoria e discernimento para entender o mistério de Jesus, Ele vai dar, com certeza, como Ele deu a mim e deu a muitos outros aí, dará a você também. Então, no livro de João, no capítulo 16, no versículo 7, o próprio Jesus diz assim, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, Jesus está dizendo o quê? Eu, a carne, tenho que ir para poder o Espírito Santo vir, né? E diz, eu rogarei, no versículo 16 ele diz, eu rogarei ao Pai. Quem está rogando ao Pai? A carne. E ele vos dará outro Consolador, que não é mais a carne, vai ser o Espírito Santo, que também é o próprio Deus. Então Jesus, carne, tinha que ir para que seu Espírito pudesse voltar e habitar entre nós. É muito claro isso. Vamos ver mais algumas evidências. No livro de Judas, no capítulo 25, ele diz assim, ao único Deus, nosso Salvador. Quem foi nosso Salvador? Jesus. Então, ele é o único Deus. Mediante Jesus Cristo. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Então, Jesus é o próprio Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 2, João disse assim, e eis armado no céu um trono. Ele não disse, e eis no céu armado 2 tronos, 3 tronos, 4. Não, ele disse um trono. Então, se no céu só tem um trono, esse trono, que é para Jesus, que ele é quem vai julgar, ele é o próprio Deus. Porque se Jesus não fosse Deus, Jesus ia sentar nesse trono e Deus ia sentar no chão? Não tem lógica, né? E viu um grande trono branco, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 11 e 12. João diz que viu um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ele viu o quê? Um grande trono. Ele não viu 2. No capítulo 22 ainda de Apocalipse, no versículo 1, João diz, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, o trono era para quem? Jesus, que era o próprio Deus. Por quê?
Ele diz assim, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Ia sentar os dois no mesmo trono? Não tem lógica. A base de tudo é que você tem que usar a lógica, que a lógica foi criada por Jesus. Foi Deus que criou a lógica, não foi o homem. Tudo, olha, se você analisar tudo que nós fazemos, ou pensamos, ou criamos, tudo é baseado na lógica. Então você tem que analisar as coisas. Como é que iria sentar Deus, que é um espírito, sentar? Primeiro que espírito não senta, né? Espírito não tem forma. E o cordeiro não tem lógica. Então, é o próprio Jesus, ele é Deus e ele é o cordeiro que tirou o pecado do mundo. É Jesus. Então, só tem um trono e esse trono é para Jesus, que é o próprio Deus. No livro de Isaías, no capítulo 6, no versículo 1, está escrito assim: no ano da morte de Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Quem estava assentado sobre um alto e sublime trono? O Senhor. Quantos tronos tinha? Um só. Ou seja, não existem três tronos no céu, como certas religiões falam, que tem um trono para o pai, que é um velhinho, outro trono para o filho, que é aquele jovem sofrido, cheio de sangue, com aquela coroa cheia de espinho na cabeça, e outro trono para a pombinha, que é o Espírito Santo. Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus, até um leigo, se ler, vai perceber a verdade. Então, eu vou fazer, para tentar ser mais clara, uma analogia acerca disso. Eu e você que está do outro lado da tela aí, nós nos manifestamos de diversas formas em nossa vida. Vou dar um exemplo básico aqui. Eu sou mãe, sou filha e também sou avó, certo? São 3 pessoas: mãe, filha e avó. Mas eu sou uma só. Meu nome é Edivânia. Se eu chegar no trabalho da minha filha, aí vou dizer, tem uma senhora aí chamando fulana, disse que é mãe dela. Então eu me manifestei ali como quem? Como mãe, né? Aí eu vou na cidade que minha mãe nasceu. Aí chego lá, aí vão dizer, eita, sabe quem chegou na cidade? Que interior tem essas coisas, né? Sabe quem chegou na cidade? A filha de Dona Francisca. Eu fui o que aí? Filha. Aí eu chego no colégio de um dos meus netos, aí a pessoa chega lá na sala, aí diz, ó, a tua avó tá aí fora querendo falar contigo. Então naquele momento eu me manifestei como vó. Mas quem é a mãe, a filha e a avó? É Edivânia. Eu sou uma pessoa só. Então a mesma coisa é Deus. Ele se manifestou como Deus, o eu sou, no início da criação. Ele se manifestou como Jesus na redenção. E se manifestou como Espírito Santo hoje, nos últimos dias. Mas essas 3 pessoas têm um único nome: Jesus. Então, inclusive, o próprio Jesus, ele afirmou que era Deus. Você vai ver isso no livro de João, no capítulo 8, no versículo 19, que os discípulos perguntaram, né? Onde está teu pai?
E Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conhecerias meu Pai. Então, ele está dizendo o quê? Se você me conhecer, você está conhecendo meu Pai, porque eu sou meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, inclusive tem um versículo também que ele diz categoricamente, eu e o Pai somos um. No versículo 28, ainda no mesmo capítulo, ele diz, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Quem era eu sou? Não era Deus? No início, Deus se revelou como eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Então a carne e o Espírito. Eu sou. Era o Espírito, era o Deus. Jesus é a pessoa na carne, é Deus na carne. Ainda no livro de João, no capítulo 8, versículos 56 a 58, Jesus diz que Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Aí os judeus disseram assim, ainda não tem 50 anos e vistes Abraão? Aí Jesus disse, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus é o próprio Deus. Não tem nem como contender sobre isso. O primeiro passo, inclusive, olha, o primeiro passo mais importante para o ser humano tomar na sua vida espiritual não é aceitar Jesus. Até porque jamais o Criador vai virar-se para a criatura e pedir, me aceite. Temos é que reconhecer, a gente tem que reconhecer Jesus como Senhor. Nós não temos que aceitá-lo, não. Quem somos nós? Então nós temos que reconhecer que Jesus é o Senhor. Que Jesus é o próprio Deus em toda a sua plenitude. Então, digo a vocês, na minha opinião, um dos maiores erros que os evangélicos, a maioria dos evangélicos, não são todos, cometem é oferecer Jesus para o homem aceitá-lo. Agora, isso é interessante que antes de eu ter esse conhecimento, eu quando saía para evangelizar, eu nunca, tem Deus como minha testemunha, eu nunca cheguei para uma pessoa que eu estivesse evangelizando e dizer, aceite Jesus. Porque eu sempre achei aquilo um absurdo. Como é que a gente vai estar oferecendo Jesus como um cafezinho para a pessoa aceitar? Deus implorando, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Criador do homem, chegar para o homem pedir, me aceite. Não, gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Então, abençoado, se eu fosse você, abençoado ou abençoado, que eu não sei quem está do outro lado da linha aí, eu procuraria entender o mistério de Jesus Cristo. Porque só assim estarás salvo da grande tribulação. Até porque só consegue entender esse mistério quem for realmente filho de Deus. Em outra oportunidade, a gente vai falar das duas sementes, a descendência de Deus e a descendência do diabo, a descendência do maligno, né? A gente vai ver isso e vai entender melhor o que eu estou falando agora. Então, Jesus falou no livro de João, ainda no capítulo 23 e 24, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Ou seja,
Jesus disse o que nesse versículo? Se tu não crê que eu, Jesus, sou Deus, tu vai morrer nos teus pecados. Então não adianta você ir para a igreja, não adianta você orar, não adianta você fazer nada se você não acreditar que Jesus é Deus. Ele é bem claro no capítulo 8, versículo 23 e 24 de João. Então, gente, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Nesse capítulo 28, ele diz também, né, naquele versículo que inclusive eu já falei aqui, ele diz, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então quem falava ali era Jesus, o próprio Deus, externando o seu Espírito, né? E no versículo 31, ele diz aos judeus que tinha crido nele, né? Ele fala, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, quem não é discípulo de Deus, ele vai ler a palavra, ele vai para a igreja, ele vai até pregar, mas no futuro ele vai abandonar. Porque ele, na verdade, no seu eu, ele não creu. E só quem crê é quem é filho de Deus. Quem não é, não vai crer nunca. E no versículo 32 ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só estamos libertos quando nós acreditamos que Jesus é Deus. Mas é como Paulo disse, né, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, isso é Paulo dizendo, Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ele é ou não é o próprio Deus? Que Jesus abra os teus olhos nesta hora para que entendas e creia que Jesus é Deus. Que seja abençoada toda a tua família, em nome de Jesus.